Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, este é o terceiro vídeo da Quinta-feira Santa. É o segundo, especificamente, sobre a Eucaristia. E no nosso primeiro vídeo sobre a Eucaristia, nós falamos sobre a transubstanciação. Nós aprofundamos o que seria a Eucaristia e como se dá também a transubstanciação. Nesse vídeo, vamos dar continuidade nesse assunto, dando ênfase ao que alguns concílios e também alguns santos falam sobre a transubstanciação, sobre a Eucaristia. Portanto, o que diz a doutrina da Igreja sobre a transubstanciação, sobre a Sagrada Eucaristia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus os abençoe e não esqueça de nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com as pessoas que você mais gosta, que você quer que também fique um pouco mais por dentro sobre o que é a Eucaristia, tá bom? Desde já, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A doutrina da transubstanciação é central para a Igreja Católica, sendo explicada com profundidade por São Tomás de Aquino em sua obra Suma Teológica. Ele, com base na filosofia de Aristóteles, formulou a explicação de que, embora os acidentes, as qualidades sensíveis como a aparência, o gosto e o cheiro do pão e do vinho permaneçam os mesmos após a consagração, sua substância é radicalmente transformada no corpo e sangue de Cristo. A Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, que aconteceu em 1545 e foi até 1563, confirmou a doutrina da transubstanciação. O concílio refutou as interpretações reformistas que negavam essa mudança substancial e reafirmou que, durante a celebração da Eucaristia, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, sem que suas aparências físicas sejam alteradas. O Catecismo da Igreja Católica também explica essa doutrina em detalhes, destacando o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. O que diz São Tomás de Aquino sobre a transubstanciação? Em sua Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino desenvolve uma explicação filosófica e teológica detalhada sobre a transubstanciação. Um trecho importante que ele utiliza para explicar o processo da mudança substancial é o seguinte, abre aspas, por conseguinte, o que é substancialmente o corpo de Cristo no sacramento da Eucaristia é a substância do pão e do vinho. O que acontece é que, pela consagração, a substância do pão e do vinho é transformada de modo que antes era pão e vinho, possa ser corpo e sangue de Cristo, embora os acidentes, que são os aspectos visíveis, que é o aspecto, que é o cheiro, o gosto, permaneçam inalterados. São Tomás de Aquino explica que, enquanto os acidentes, que é o sabor, o cheiro e a forma, permanecem os mesmos, a substância real do pão e do vinho é transformada no corpo e sangue de Cristo. Isso significa que a mudança ocorre no nível mais profundo, o da substância, enquanto as qualidades perceptíveis continuam idênticas. Ele também fala, São Tomás, da potência divina, que faz essa transformação. A mudança não é transformação natural ou física, mas uma transformação operadora diretamente de Deus, através das palavras de consagração ditas pelo sacerdote. Cristo, ao anunciar essas palavras, realiza a presença real no sacramento. Este é meu corpo, este é o meu sangue. Outro ponto importante é a questão da pluralidade de significados para o termo substância. Para Tomás, a substância é a realidade profunda das coisas, enquanto os acidentes são o que podem ser percebidos pelos sentidos humanos. Esse conceito filosófico é fundamental para entender a transubstanciação,
pois a mudança não é algo que seja percebido externamente, mas ocorre no nível espiritual e substancial. Concílio de Trento. O Concílio de Trento, em sua seção 13, afirmou a doutrina da transubstanciação de forma clara e definitiva, condenando as ideias protestantes que navegavam a mudança substancial no sacramento. O concílio declarou então, abre aspas, se alguém disser no sacramento da Santíssima Eucaristia não há verdadeira e substancial presença, corpo e sangue de Cristo, mas apenas um sinal ou figura do corpo e do sangue, ou se disser que depois da consagração permanece apenas o pão e o vinho, negando a verdadeira conversão da substância, seja anátema. É um trecho muito pesado, mas que foi dito, foi consenso da igreja lá no Concílio de Trento, na seção 13 do Cânon 2. Este decreto foi crucial para consolidar a doutrina da transubstanciação como uma verdade essencial da fé católica, com base na interpretação das palavras de Cristo na última ceia do Senhor, a qual nós recordamos e celebramos hoje. Outros santos e teólogos sobre a transubstanciação. Além de São Tomás, vários santos e teólogos também se aprofundaram no tema da Eucaristia e da transubstanciação. Vamos ver o que diz São Boaventura. São Boaventura, outro gigante teólogo medieval, também abordou a questão da presença real na Eucaristia, mas com uma ênfase mais mística e espiritual. Ele escreveu que, ao participar da Eucaristia, o fiel não só recebe o corpo e sangue de Cristo de forma substancial, mas também é convidado a se unir espiritualmente a Cristo de maneira profunda e transformadora. Para ele, a Eucaristia não é apenas um símbolo, mas a verdadeira realidade do corpo de Cristo. Por isso, comungar traz benefícios espirituais e força à fé. Vejamos o que diz agora São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, um dos grandes doutores da Igreja, falou sobre a Eucaristia em termos de presença real, mas com um foco pastoral. Em um de seus sermões sobre a Eucaristia, ele diz, abre aspas, quando vês o pão e o vinho sobre o altar, não duvide de que são o corpo e o sangue de Cristo, pois se isso fosse algo somente simbólico, o próprio Senhor não teria dito, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Sermão sobre a Eucaristia, número 3. São João Crisóstomo reforça a ideia de que, mesmo que os sentidos não percebam a mudança, o fiel deve crer na presença real de Cristo, conforme ensinado pela Igreja. Vamos agora ver o que fala o santo São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo, em seus Mistérios Catequéticos, que é um texto, também aborda a Eucaristia com grande clareza. Ele diz, abre aspas, quando você ouve este é o corpo de Cristo, não duvide, mas aceite com fé, pois, ainda que você veja o pão sobre o altar, a palavra de Cristo é a que o transforma em seu corpo. São Cirilo destaca o poder das palavras de Cristo na transformação do pão e do vinho, enfatizando a realidade da presença de Cristo no sacramento, ainda que as aparências externas permaneçam. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre a transubstanciação também. Lá ele explora a doutrina da transubstanciação de forma acessível para os fiéis. O número 1376 diz o seguinte, o corpo e o sangue de Cristo presente na Eucaristia são o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que pela transubstanciação substituem a substância do pão e do vinho. Embora permaneçam sob as aparências de pão e vinho, o que antes era pão e vinho se torna o corpo e o sangue de Cristo. Aqui, o Catecismo explica que na transubstanciação a mudança é real e substancial, apesar de ser imperceptível aos sentidos humanos. Portanto, meus irmãos, a transubstanciação, conforme ensinada por São Tomás de Aquino, pelo Concílio de Trento, pelos santos citados agora aqui, e finalmente pelo Catecismo da Igreja Católica, afirma que na Eucaristia o pão e o vinho, por ação divina, torna-se o corpo e o sangue de Cristo. Essa mudança é substancial e não perceptível aos sentidos,
mas é uma realidade de fé que permite aos católicos experimentar a verdadeira presença de Cristo na Eucaristia. Este vídeo encerra por aqui. A seguir, veja a parte 3. Obrigado e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus,